Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live que eu quis trazer aqui para vocês de comemoração do meu 1 ano como terapeuta e preparei essas lives estou preparando todo um conteúdo, né, falando sobre os chakras. Então tem as lives, tem as meditações no grupo do WhatsApp, tem os posts também que estão direcionados a esse assunto. E é muito bom para mim falar sobre os chakras, porque foi uma das coisas que, de uma maneira muito autônoma, é, muito orgânica, eu fui começando a trabalhar para o meu autoconhecimento, para a minha elevação e para o equilíbrio das minhas energias. Porque eu acredito que ninguém precisa, né, de um local, né, um dogma, para se elevar espiritualmente, para se elevar a sua vibração. A gente pode fazer tudo isso de uma forma muito autônoma e é necessário que a gente faça isso de forma muito autônoma, porque nós somos o nosso próprio templo, né? Nós somos parte de Deus e somos deuses em potenciais. Então, quando a gente começa a viver isso de uma forma verdadeira, quando a gente começa a intuir aos pouquinhos e a trabalhar isso de uma forma verdadeira, isso fica tudo muito mais fácil, muito mais leve. Infelizmente, a nossa sociedade criou muitas regras, as religiões têm muitas regras, muito peso, e acaba esse peso colocando em cima da gente. Às vezes a gente acha que para chegar perto de Deus, para elevar nossa vibração, a gente precisa de seguir uma regra X, Y, Z. Mas é totalmente ao contrário. Então, o meu intuito aqui nessas lives é passar um conhecimento muito simples para vocês e que de forma muito fácil vocês possam acessar para que vocês consigam trazer essa espiritualidade diariamente para vocês sem passar por intermédios de ninguém, para que vocês mesmos sintam, né? Saibam identificar dentro de vocês aquilo que não está vibrando da forma correta e vocês possam fazer os ajustes necessários. Então, bom dia, uma linda segunda-feira para todo mundo. Aqui no Chile estamos num dia de feriado, então eu vou aproveitar aqui com vocês, vou fazer essa live, depois vou sair com a minha família. E já fiz todo o meu ritual da manhã, já fiz a minha yoga, já fiz a minha meditação, fiz a minha leitura, fiz meu momento de oração, que isso me ajuda, esse tempo para mim e para Deus, me ajuda também a acordar com um ânimo diferente para minha semana, para o meu dia, tendo fé no meu coração e ajudando toda a minha energia a estar mais para cima. E quando eu ajudo a mim mesma, eu consigo ajudar o próximo também. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre os chakras inferiores. Antes de iniciar o que são os chakras inferiores, eu vou fazer uma passadinha do que são os chakras, para que eles servem, falar um pouquinho sobre a nossa evolução e qual a missão no caso da nossa evolução. Bom, então falando dos chakras, né? Muitas vezes a gente começa a escutar sobre chakras, mas às vezes parece uma coisa muito fora da nossa realidade, porque a gente não vê os chakras, né? E aí, eu gosto de associar sempre os chakras com os nossos órgãos do corpo. Então, pensa assim, nós temos, né, o nosso corpo físico e temos outros corpos. Na verdade, a gente tem no total 7 corpos. O nosso segundo corpo, que é idêntico ao nosso corpo físico, que é o corpo duplo etérico, estão localizados os chakras. Então, no nosso corpo físico, temos nossos órgãos que são responsáveis, né, por todas as funções vitais do nosso corpo. E eles funcionam de forma autônoma, né, de forma contínua. A gente não precisa estar pensando, eu não preciso pensar para o meu coração bater, eu não preciso pensar para o meu... falar para o meu cérebro para mandar um comando de respiração para o meu pulmão respirar. Eu não preciso fazer um comando para o meu estômago. Isso tudo funciona de forma muito autônoma e muito perfeita no nosso corpo. Já no nosso corpo duplo etérico, nós temos nossos chakras. E os nossos chakras também são responsáveis por partes do corpo e também pelas glândulas,
pelas nossas emoções. Os chakras, eles já englobam muito mais além do que a gente visualiza. Eles englobam tanto a parte física, como a parte também mental, espiritual, né? Questão das próprios hormônios também nossos, tudo isso eles estão sincronizando. Nós temos vários espalhados por todo o corpo, mas 7 são os mais famosos e são os principais, que eles estão na nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral passa uma ligação chamada Kundalini, né? Na filosofia, uma filosofia indiana, né? Muito antiga, eles fizeram da yoga, eles fizeram esses estudos dos chakras, da Kundalini, e isso pede o nosso equilíbrio de todos esses chakras, de todos esses centros de energia, para que a gente possa ter uma vida saudável, vamos dizer assim, né? Então, assim como quando você começa a fazer muitas coisas ruins para você tem uma alimentação ruim, você tem hábitos ruins, você prejudica os órgãos do seu corpo, você também está prejudicando os seus chakras. E os seus chakras, eles ajudam a filtrar tudo aquilo que a gente nem percebe também, né? Coisas, energias externas, eles ajudam a filtrar tudo aqui. Há uma inveja de uma pessoa que às vezes nem tá querendo passar inveja, mas passa para você. Palavras negativas que você mesma coloca para você, coisas que você assiste que não são legais. Os chakras estão o tempo todo trabalhando e tentando limpar isso em você. Assim como, por exemplo, o nosso estômago, né? O nosso sistema digestivo tá o tempo todo tentando limpar as porcarias que a gente mesmo consome. Mas será que sempre ele consegue fazer a limpeza sozinho? Não. Muitas vezes a gente consome muitas coisas ruins e aí o nosso sistema digestivo vai ter problemas, a gente vai ter problemas para ir no banheiro, a gente vai ter problemas para digerir a comida, a gente vai se sentir pesado, a gente pode ter uma dor de estômago. E a mesma coisa acontece com nossos chakras, só que a gente não vê, a gente não sente uma dor especificamente em algum lugar. Até pode ter, né? Até pode chegar, né? De repente, com algo que a gente esteja no nossos chakras, a gente pode até sentir dores em alguns lugares do corpo também, tá? Pode chegar isso a acontecer. Mas antes que isso aconteça, acontece muita coisa. E por isso é importante a gente sempre estar se auto-observando. Às vezes uma tristeza, às vezes uma energia um pouquinho... acordei um pouquinho chateada. Às vezes uma vontade excessiva de ir para... de tomar álcool, de fazer festa, de ser autoritário com as pessoas. Aí, às vezes, isso são sinais dos nossos chakras em desequilíbrio, né? Por quê? Porque, como eu falei, eles são responsáveis por partes do corpo, por todas as nossas questões vitais. Muitas vezes a gente precisa estar avaliando tudo isso, observando. Por isso que o autoconhecimento, a autoobservação é tão importante, porque aí a gente consegue efetivamente trabalhar e fazer com que a gente consegue estar nos observando sempre e vendo, poxa, estou com esse problema, posso buscar essa solução. Então, por isso que é importante sempre o conhecimento aliado com a nossa autoobservação, para que a gente possa sempre estar se cuidando, né? E aí você não precisa, por exemplo, né? Quando você está às vezes com um problema muito grave, né, do corpo, você vai para o médico. E aí você está com um problema muito grave emocional, você pode ir para um psicólogo, pode procurar uma terapia holística, mas também você pode começar esses tratamentos com você, como quando você faz em casa, você está com uma dor de estômago, você faz um chazinho, né? Então, a meditação, por exemplo, para equilíbrio de chakra, pode funcionar como esse chazinho que você toma para o seu estômago, uma massagem que você faz para sua dor de cabeça. Então, tudo isso pode aliar você. Então, continue essa autoobservação.
Então, eles servem para isso, né? Para fazer também esse gerenciamento de todo o nosso corpo, né? Filtrando as energias externas e nos ajudando a estar mais equilibrados, né? Emocionalmente, fisicamente, para que a gente possa evoluir e cumprir a nossa missão na Terra. E qual que é a nossa missão na Terra? É a evolução, é o crescimento, é a aprendizagem. Todos nós viemos aqui para esse planeta, né? Nós estamos passando então por um momento transitório. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência aqui na Terra, uma experiência material. E essa experiência material aqui na Terra, ela é regida por um princípio maior, que é o de crescimento, de evolução. Eu tenho que sair daqui melhor do que eu cheguei. Eu tenho que sair daqui e tentar deixar as minhas relações melhor do que eu cheguei. Eu tenho que sair daqui e tentar fazer o melhor para o meu planeta do que quando eu cheguei. Então, a evolução, ela é constante e contínua. E quando a gente fala em evolução, é quando a gente trabalha o desafio e a saída do ego. O que é o ego? O ego, na verdade, é o eu, né? Só que a nossa sociedade teve uma grande valorização do eu, desse eu como individual. Na verdade, o ego, ele não é um grande problema. É a força que você dá para o seu ego. Porque na maneira que você percebe que você, tudo bem, você tem uma pessoa, uma individualidade, você é um ser que possui uma individualidade, e que isso é muito bonito, mas que dentro do nosso planeta, dentro do nosso universo, nós somos seres cósmicos, nós somos uma família cósmica. Eu não fico olhando só para o meu benefício, e eu começo a pensar no benefício também do meu vizinho, da pessoa que vive em outro país, da pessoa que vive dos extraterrestres, enfim, que eu começo a pensar como um ser universal, como uma grande família cósmica. Eu começo a cuidar mais de mim, primeiramente, elevar a minha vibração, porque eu sei que quando eu me fortaleço, quando eu fortaleço o meu aprendizado, quando eu cresço, eu estou ajudando também a que o meu vizinho cresça, a que a pessoa do outro país cresça, a que os outros planetas também cresçam. Então, eu começo a sair do eu individual para o todo. Eu começo a me perceber como parte do todo. E essa é a grande chave, a grande virada também, para que a gente consiga entender os chakras. Os chakras inferiores agora, que são os 3 que a gente vai falar, eles são principalmente ligados a essa parte do ego, né? Eles estão localizados, eu vou falar aqui, ó. O primeiro chakra está localizado bem na base da nossa coluna vertebral. O segundo aqui, um pouquinho abaixo do umbigo, que é o meu umbigo. E o terceiro aqui um pouquinho abaixo da costela. Então, a gente tem o chakra base, o chakra sexual, segundo, e o chakra do plexo solar, tá? Então, são os 3 chakras inferiores que a gente chama. Por que inferiores? Porque eles estão mais ligados ao nosso planeta Terra, às emoções e ao que a nossa matéria, como seres materiais aqui na Terra, precisamos e trabalhamos, tá? Que seria o principal, os instintos de sobrevivência, é a vida prazerosa ligada aos 5 sentidos principalmente, tá? Só que existe o vazio, só que quando a gente tá ligado só a esses 3 chakras inferiores, quando a gente tá dentro da nossa vida, ligado só ao ego, só a mim, só ao meu prazer, só em busca do meu prazer, não me conectando com o todo, não me conectando com o próximo, eu estou com desarmonia nesses 3 principais chakras, que
para que a gente consiga elevar os próximos chakras, a gente precisa começar por baixo. É como se fosse quando a gente vai estar fazendo a limpeza da nossa casa, né? Então a gente chega lá, por exemplo, a gente chega em casa e vai ter uma bagunça a casa. Adianta eu passar um pano na casa antes de varrer, tirar o pó? Não, eu preciso varrer, tirar a poeira, depois eu vou passar um pano, né? Então, é a mesma coisa quando a gente está falando da limpeza e harmonização dos chakras. E é muito importante que você consiga perceber em qual nível, né, ligada ainda somente a esses 5 sentidos, né, você ainda tá da sua vida. Porque é importante você perceber que se você ainda tá muito ligada somente a ter coisas, a sentir o prazer pra você, a fazer coisas somente pra você, que você gosta, você olha pro outro, você sente inveja ao invés de admiração, você tem dificuldade de lidar com as coisas, e aí você se vicia, você come demais, você bebe demais, ou você tem muito medo de fazer as coisas. Então, você está ligada ainda muito a esses 3 primeiros chakras. E aí é importante você começar a olhar para isso, a trabalhar o seu autoconhecimento, a trabalhar a sua autoobservação, para que você possa evoluir, crescer nesse padrão vibracional e que você... Bom dia, Ina, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Para que você evolua nesse padrão vibracional e para que você consiga ir aos poucos trabalhando com os demais chakras. Então é importantíssimo, o primeiro passo de tudo é observar esses 3 primeiros chakras. Como que estão as minhas vibrações do meu chakra base, do meu chakra sexual e do meu chakra do plexo solar. Como que estão as minhas emoções ligadas aos 5 sentidos? Como que está a minha ação como ser, olhando só para o meu ego ou para o todo? Gi, então quer dizer que se eu ainda percebo que eu tenho muita ligação com esses 5 sentidos, eu não vou trabalhar os outros chakras? Não, não é isso. A gente pode trabalhar todos eles juntos, todos eles em harmonia, porque é importante que você vá trabalhando cada um deles, equilibre cada um deles, mas que você perceba qual é o seu grande desafio. Qual deles está sendo o maior desafio dentro da tua evolução no planeta? E lembra que eu estava falando sobre a nossa missão aqui na Terra, que é a evolução? Então, qual desses é a minha grande dificuldade? E é você trabalhar mais essa parte. Por isso que você tem que aliar isso sempre à autoobservação. Por isso que é tão importante a gente estar em constante observação com a gente, sem a culpa, tirando a culpa, mas com autorresponsabilidade. Quando eu assumo a minha responsabilidade como pessoa que quero mudança minha e do meu planeta, minha e do meu próximo. E quando a gente assume essa responsabilidade com disciplina, com discernimento, isso é muito bonito, né? Isso não fica pesado, isso não fica difícil da gente fazer para que a gente possa evoluir. E aí a gente consegue trabalhar todos eles em harmonia. Vai ter dias que você vai precisar trabalhar mais o X, mais o Y, mas você vai conseguir fazer isso de uma forma balanceada e leve e tranquila, tá? Então, antes agora a gente falar de cada chakra individualmente, eu quero falar rapidinho para você de quais são os passos principais para você ser amigo da sua alma, tá? Do seu espírito, e que você sempre cuide da sua elevação espiritual, emocional, mesmo, como eu estava falando no começo, sem dogmas, sem uma terceira pessoa, porque eu acredito muito nisso, de uma forma autônoma. Você vai ser dono do seu destino, né? Você como dono
e responsável, autorresponsável pela sua evolução. Você conta com ajuda, não esqueça disso. Você sempre tem o Criador, você sempre tem os seus guias, você tem todos os seus ancestrais que vieram antes de você, toda essa gente ajudando você. Conte com a ajuda deles, tenha a ajuda deles em consideração, agradeça a ajuda deles, mas pegue a responsabilidade, a disciplina de você, cuidando dos seus pensamentos. Então, observe os seus pensamentos, né? A presença ela é muito importante para isso. Como que estão os meus pensamentos ultimamente? Será que eu estou me conectando com coisas muito negativas? Será que eu estou me conectando com coisas que realmente me fazem bem? Se cada ser humano soubesse o poder do seu pensamento, o poder de tanto para a gente como para o outro, tanto para o nosso planeta, você acha que os desastres ambientais, os desastres que acontecem no planeta Terra, por que será? Será que é Deus que quer castigar a gente? Ou é um monte de vibração, um monte de energia negativa de muita gente, de muitos humanos juntos, pensando, vibrando negativamente, vibrando em energia baixa e densa, e que traz essa energia toda para a Terra, e a Terra responde. Então, por isso, nós somos responsáveis e autorresponsáveis por tudo aquilo que a gente pensa e vibra. Precisamos tomar consciência disso. A gente precisa assumir isso e ter isso como responsabilidade, cuidando do nosso pensamento diariamente. Como eu falei, não como culpa, não como, chicotinho lá, julgadora, ditadora pessoal. Ai, pensei coisas ruins de novo. Não. É natural a gente vir uma tristeza, a gente ver uma pessoa passando uma necessidade, a gente ficar triste. Mas não é porque eu fiquei triste e pensei, esse mundo tá uma droga e não sei o que, e aí já vou baixar toda a minha vibração. Não, é ver aquilo, sentir dor pelo outro e fazer uma oração. Como que eu vou elevar tanto o meu pensamento, como poder realmente ajudar esse ser? Eu vou dar um alimento para ele? Eu vou fazer uma oração para ele? Então, qual é a ação que realmente eu posso fazer para modificar e para ser amigo da minha alma e da alma do outro? Semear a gratidão também é outro passo, assim, que eu sempre falo aqui, Assim, realmente para mim é uma prática e é algo que eu vejo na minha vida que melhora diariamente, que quando eu coloco dentro das práticas para as minhas clientes também, que melhora muito a vida delas. Porque quando a gente começa a tirar e sentir a gratidão, não é só falar assim, obrigada Deus por esse dia e blá blá blá. Não, só falar da boca para fora, não. É sentir. A gratidão, ela precisa ser sentida. Então, quando a gente fala, muitas vezes as pessoas ficam até rindo, essa coisa, gratidão, gratidão. A gratidão, ela deve ser sentida. Ela é muito mais do que um falar. Ela é um sentimento. Ela é uma prática. Então, é incorporar isso como uma prática, é vivenciar essa prática, é incluir na sua vida isso como uma prática. E isso vai fazer você amigo da sua alma, amigo dos seus ancestrais, amigo dos seus guias, amigo do Criador. Te conectar, é sentir esse sentimento que te traz esperança, que te traz fé, que eleva o teu coração, que você sente essa vibração. Tudo é energia e vibração. Então, plante e semeie a gratidão. Escolher as emoções mais positivas. Como eu faço isso, Gi? Tá tão difícil, eu tô passando por tantas dificuldades na minha vida. Procure ajuda. Se você não tá conseguindo sozinha, peça ajuda ao Criador. Ele tá só esperando você pedir.
Peça ajuda de verdade, sentindo que essa ajuda vem. Peça formas de ver, de visualizar, que a informação correta chegue na sua mão, que as pessoas que possam te ajudar apareçam, que anjos possam aparecer na sua vida. Coloque músicas para elevar tua vibração, né? Muitas vezes a gente, quando tá com emoção triste, a gente coloca lá música depressiva lá, para cortar os pulsos mesmo, né? Para ficar na fossa, reforçar a fossa, né? Quem nunca foi adolescente e fez isso, né? Não. Bota uma música que te eleva a vibração, que tu goste, que vai conseguir cantar. E quando cantar, imagina essa emoção saindo e outra entrando. Imagina essa troca. Começa a praticar isso dentro da tua vida. E evita, né, gente? Evitar, para ser amigo da nossa alma, para ser amigo da gente, principalmente, a gente precisa evitar as fofocas, o julgamento, o preconceito, né? A gente tá muito dividido, a gente tá com o país dividido. E não é ficar em cima do muro, gente. Você pode ter sua opinião. Você precisa respeitar as opiniões do outro. Por isso que existe a democracia. A gente precisa respeitar a democracia, mesmo que a gente não entenda a opinião do outro. Mas sem preconceito. Sem preconceito. Porque a gente não sabe o que essa pessoa vivenciou na vida dela para ela acreditar em X ou Y. Respeite as opiniões. Evite filmes violentos. Se a questão da política te machuca, como a mim, se a questão agora da política tá te machucando, tá te deixando com a energia balançada, evita ver, evita. Se você já sabe o que você vai fazer com relação a politicamente, que você vai votar, evita ver. Você já sabe, pronto, não precisa ficar mais vendo. Foge disso, foge de algo que te faça mal, não fica alimentando. Imagina como se fosse assim, ó, a gente tivesse machucadinho, né? Então eu tenho um machucadinho aqui na minha mão, e ao invés de eu deixar ele cicatrizar, e ele melhorar, e ele passar aquele machucado sozinho, né? Vai virar casquinha, depois a casquinha vai mudando, vai virando pele de novo. Eu vou todo dia tirando a casquinha. Eu arranco a casquinha. E eu arranco a casquinha. E eu mexo mais. E eu cutuco mais. E eu cutuco mais. Gente, sentimento é a mesma coisa. Então, se existe alguma coisa que tá te fazendo mal, evita. Evita ver. Isso não é ser conivente com situações erradas. Mas você tá fazendo melhor. E aí você pode fazer o quê? Sabe o quê? Você pode orar, fazer uma oração sempre. Até para aquela parte das pessoas que você não entende. Fala, Deus, me ajuda a entender o meu próximo. Deus, me ajuda a compreender, a aceitar o próximo, a opinião do próximo. Criador, tá muito difícil, eu tô com muita raiva, mas me ajuda a não ter preconceito dessas pessoas que pensam diferente de mim. Então, olha como muda. Você tá acolhendo a sua parte humana, a sua parte que erra, que não compreende, que somos, né, realmente como se fossem bebês espirituais ainda. Você está colhendo tudo isso e você está pedindo ajuda. E fala, ilumina essas pessoas. Pede orientação, pede para Deus iluminar esses líderes, né, que estão aí pedindo o nosso voto, para que qualquer um que seja escolhido faça as coisas da melhor e mais elevada maneira para o nosso país. Pensando nos interesses do nosso país e não deles. Então é isso que a gente deve pedir.
E evite também brigas e reclamações, né? Reclamar também coloca a gente no nível muito baixo, ajuda também a desequilibrar os nossos chakras e as brigas também. Então, evite tudo isso também, seja mais paciente, né? E se você não tá conseguindo também, ore por você e peça ajuda, tá bom? Agora a gente vai falar de cada base, de cada chakra especificamente. E eu vou falar rapidinho, resumido, sobre esse chakra. E depois eu vou falar coisas que você pode fazer simples, de forma autônoma, para que você melhore o equilíbrio desse chakra. Lembrando que eu tô fazendo as meditações, né, de equilíbrio do chakra. Já tem a meditação do chakra base. Hoje eu gravei a do chakra sexual, vou editar ela certinha. Acredito que amanhã eu já tô colocando lá no grupo do WhatsApp essa do chakra sexual. E depois vou colocando as próximas, né? Até o 7º chakra. Então, minha intenção é fazer cada meditação de cada chakra, para que você consiga fazer o equilíbrio em ordem. E também depois, com a sua autoobservação, você vai poder escolher aquela que você acredita que está precisando mais para fazer quando você está com desequilíbrio no chakra XYZ, tá bom? Bom, então vamos falar primeiro do nosso chakra base. Como eu falei antes, ele está na base da nossa coluna vertebral, tá? Então, bem ali, localizado ali perto do nosso cóccix, né? Ele, quando tá equilibrado, ele é da cor vermelha sangue. E ele, também quando ele tá equilibrado, ele se assemelha à solidez. É como se nós fôssemos árvores. Imagina, né, que o nosso chakra base é o que nos sustenta a nossa vida aqui na Terra, aqui no nosso planeta. Então, é como se a gente tivesse raízes muito firmes dentro da Terra, e essa firmeza não é uma firmeza de apego, de peso, não, é uma firmeza de uma solidez, mas é uma solidez realmente da gente entender essa experiência que estamos passando aqui na Terra, né? De entender, de tomar essa experiência aqui na Terra como uma oportunidade de elevação espiritual, como uma oportunidade de crescimento para que a gente possa fazer o melhor e mais elevado sempre, como uma oportunidade de eu crescer diariamente. Então, é como se eu me sentisse, né, essa árvore poderosa, aonde eu tenho a minha base bem fincada no chão, aonde eu sinto, né, o meu poder pessoal, eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei viver os prazeres da vida, eu sei viver a vida de forma harmoniosa, de uma forma gostosa. E a vida material mesmo, eu sei desfrutar da vida, sabe? É tomar um cafezinho gostoso, é ver a beleza, a abundância que tem o nosso planeta como uma coisa assim muito, como é que eu vou dizer? Muito elevada, sabe? Muito gostosa. É quando a gente tem essa sensação de que a gente tá no lugar certo, na hora certa. Eu tô aqui agora, eu sou responsável pela minha vida. Quando a gente toma esse poder, tá? E quando ele tá em desequilíbrio, esse chakra, principalmente, né, o chakra base, os outros também, tá? Gente, todos os chakras inferiores, mas principalmente o chakra base, ele traz muito medo e ansiedade. São os sentimentos mais fortes de desequilíbrio do chakra base, é o medo e a ansiedade. O medo aquele medo quando a gente que não explica, sabe? Que eu quero fazer coisas e eu não consigo.
né? Eu quero me desafiar, mas eu não consigo me desafiar. Eu quero, sei lá, mudar de país e eu não quero porque eu tenho medo. Eu quero ter uma conversa sincera com meu chefe, mas eu não vou porque eu tenho medo de perder meu emprego. Eu quero mudar a minha situação, a minha relação conjugal, mas eu não faço porque eu tenho medo. Eu quero, sei lá, mudar de estilo de roupa, cabelo, não sei lá o que, entendeu? Me dá medo. Ou muita ansiedade, que é o quê? É o não estar presente. Eu não ficar atrelada e presente e ver o presente como abundante, como que realmente eu posso fazer a diferença para o meu amanhã. E aí eu tô sempre pensando no amanhã, sempre com aquela ansiedade, sabe? Sempre aquela, ai, eu tenho que. E às vezes não é nem o amanhã, né? Às vezes é o, sei lá, 10 minutos daqui a pouco, é uma hora. É sempre. Eu não tô nunca conectada com agora. Então eu sempre tô naquela ânsia do que eu tenho que fazer, né? Eu acordo já, ai, naquele piloto automático, já pensando lá, tomando meu banho, pensando o que eu tenho que fazer no serviço, o relatório que eu tenho que entregar. Sempre naquela ansiedade aflorada. Então, são os dois sentimentos muito fáceis de você detectar que você está em desequilíbrio com esse chakra. E assim, existem pessoas que estão com constante desequilíbrio desse chakra e, às vezes, momentos que a gente desequilibra esse chakra. Simplesmente nos dá um medo do nada, né? Sei lá, esses dias aconteceu uma situação aqui em casa com a minha filha e me deu um medo, assim, mas desesperador, assim, sabe? Assim, uma coisa, assim, que meu corpo todo começou a tremer, eu comecei a passar muito mal, e um medo muito sem explicação. Então, automaticamente, aquela situação foi um despertar para um desequilíbrio total do meu chakra. Eu não tive a minha consciência, eu não tive presente e só me veio muito medo. E aí esse medo me conectou com algo muito irreal, né? E aí eu comecei até voltar e ver que estava tudo bem, demorou um pouco. Então, pra gente sempre estar se auto-observando como que tá o nosso medo e como tá a nossa ansiedade. E se você tá em dúvida, se você tem desequilíbrio nesse chakra, comece a perguntar para você mesmo se você complica muito a sua vida, né? Então, por exemplo, você tem vontade de fazer coisas, sei lá, você tem vontade de começar uma atividade nova, fazer arte marcial, não sei. E aí você fica assim, ai, mas se não me aceitarem lá na academia? Ai, mas e se tal coisa acontecer? Ou você tem vontade de fazer algum projeto na rede social, projeto na comunidade, projeto na escola dos seus filhos. Aí você fica assim, ai, mas e se ninguém quiser falar comigo? Ai, mas e se rirem de mim? Sabe? A gente começa a complicar as coisas que às vezes não tem nem complicação. A gente precisa se conectar com o nosso desejo. Qual que é o nosso desejo principal? Eu quero ajudar as crianças da minha comunidade. Eu quero ajudar pessoas carentes. Eu quero incentivar as pessoas da minha família a melhorarem os hábitos. Enfim, não sei o que você quer. Mas se a sua intenção é boa, por que você está complicando as coisas, entende? É diminuir esse EC. Observa isso, né? E se você percebe que você tem muito disso e acaba desistindo e auto-sabotando e parando os teus sonhos, comece a trabalhar o equilíbrio desse chakra. Provavelmente você está com desequilíbrio nele. Melhorar os teus hábitos noturnos também ajuda muito, né? Então, dormir melhor, dormir em um horário não tão tarde, não colocar coisas ruins para você ver. Então, às vezes,
sei lá, colocar, se você gosta de dormir com televisão, né? Não ver noticiário nesse horário, pode ser, sei lá, uma série levinha, gostosinha, um filme bacana, que te traga alegria, que te traga uma energia legal, ou escutar uma meditação antes de dormir, ouvir uma música calma, um mantra, melhorar esse hábito noturno, né? Viver mais no presente, estar mais conectada com o presente. Então, trabalhar o presente momento, sentir a abundância do presente, que só no presente você tem a possibilidade de mudar, né? Tá sentindo, sente teu corpo, sente o paladar da coisa, quando você comer, percebe os gostos, né? O movimento da sua boca, agradece todos os seus sistemas por estarem trabalhando sem você pensar, agradece nisso, né? Come devagar, comer devagar, estar mais atenta ao agora, né? Ao momento presente mesmo, as nuvens do céu, os pássaros, o seu caminho, as flores do caminho, as árvores, as pessoas, dá um bom dia para as pessoas. Tá mais atenta ao agora e aos teus sentimentos e pensamentos, né? Porque daí você, sempre que você está atenta, você consegue mudar, né? Que se a gente está no presente, a gente consegue perceber e modificar isso, cuidando sempre para não estar trabalhando sempre lá na culpa, né? Então, toda vez que eu pensar uma coisa negativa, ai, de novo tô pensando coisa negativa. Não, dá risada de você, seja bem-humorada. Então, tipo, ai, tô pensando coisa ruim de novo. Ai, vamos lá, então, vou voltar pro pensamento bom. Sabe? Dê risada de você, trabalhe isso. E aos pouquinhos, com paciência, tá? E as meditações também, tá? Agora, pro chakra sexual, que eu chego segundo chakra, que ele tá um pouquinho abaixo, então, do nosso umbigo. Quando ele tá equilibrado, ele é da cor laranja. E quando ele também tá saudável, ele age diretamente na nossa criatividade. Ai, Gi, mas eu não sou criativa. Gente, essa coisa aí de não ser criativo, eu achava também, sabe? Eu trabalhei no Theta Healing, isso. E é impressionante como às vezes a gente tem crenças que não tem nada a ver. Todos nós somos criativos, todos nós somos criadores. Mesmo que você não acredite no que eu tô te falando, isso é verdade, isso é uma lei universal, né? E é a mesma coisa que a lei da gravidade. Você pode até não acreditar, mas se você jogar, sei lá, daqui dessa janela aqui, que é a primeira andar, você vai Spotify lá embaixo, né? Que a lei da gravidade vai te puxar. Só que a gente pode estar criando uma coisa boa ou ruim. Aí depende de você, é o que você está conectado que vai estar te trazendo essa criatividade, o que você está criando para a sua vida. É sentir, né, quando você está saudável, com isso você sente o prazer de viver. Esse chakra, né, por ele ser sexual, ele tá ligado ao prazer da vida. Você sente prazer na vida, prazer em se alimentar, prazer em fazer as coisas que você tem que fazer, prazer em se relacionar, em falar com as pessoas, o prazer de ouvir uma música, de caminhar, o prazer de respirar, o prazer da vida. A vida vira um prazer quando você tá com esse chakra saudável, né? E ele é o prazer além do ego. Ele não é esse prazer só ligado à carne, né? Mesmo que seja o prazer do sexo, né? Ele é esse chakra, ele tá ligado, né, a todas as tuas glândulas sexuais, os nossos órgãos reprodutores também. É o sexo muito além só desse prazer da carne. É uma elevação desse prazer. É esse prazer muito mais além do que a gente está acostumado. É o prazer de
da pele, do toque, do cheiro, do respirar. É o prazer ligado aos nossos 5 sentidos e à nossa alma. Quando a gente consegue sentir, vibrar esse prazer, né, de viver, da autorresponsabilidade, a gente saber que a gente é responsável pela nossa vida, né, da gente saber e acreditar no propósito da nossa vida. Então esse é o prazer desse chakra. E quando ele está em desequilíbrio, ele está agindo diretamente em vícios e excessos, tá? E muitas vezes você pode, vício em sexo, vício em drogas, vício em alimentos, qualquer tipo de vício, sabe? Em compra, né? Vícios de qualquer forma, tudo que é muito excessivo, que não está equilibrado, de questões de vício, tá ligado a esse chakra, tá? Porque é o desequilíbrio. Lembra que a gente sempre vai buscar o caminho do meio, né? E aí ele tá muito ligado ao sentimento da depressão. Lembra o chakra base, eu falei que ele é do medo, né? E da ansiedade, né? E esse chakra sexual, ele tá muito ligado à depressão. Então, pessoas que são depressivas, que estão com depressão, elas têm muito desequilíbrio nesse chakra, justamente porque elas não têm prazer em viver, né? Justamente porque elas não conseguem encontrar esse prazer em viver, no prazer da vida, no prazer além das coisas dos 5 sentidos, né? Elas ficam muito presas a esses 5 sentidos, né? Às vezes achando que tem poucas coisas, né? Com sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, porque elas sentem que as coisas não dão resultados para elas, porque elas sentem que as coisas não são justas muitas vezes, né? Elas sentem muitas vezes essa realmente não vontade de viver, né? Elas não sentem prazer pela vida. Então, se você conhece alguém, né, que está passando por isso, uma coisa muito grave, ou se você é uma pessoa que está passando por um momento depressivo, né? Muitas vezes a gente não é depressivo, mas a gente passa por momentos também depressivos. Então pode ser que você esteja com desequilíbrio nesse chakra e precisa dar uma atençãozinha aí para ele, tá? E alguns sinais disso, coisas que você pode fazer para elevar e modificar a vibração desse chakra. Quando você, por exemplo, se você não se acha suficiente, né? Se você acha que a sua vida ou você não é suficiente, muitas vezes você vai se sentir depressivo. Quando a gente não acredita que a gente pode, que a gente é suficiente, a gente sente para baixo, a nossa vibração baixa e aí a gente não consegue, né? Fazer o que deve ser feito, assumir essa responsabilidade, esse propósito pela nossa vida e fazer a diferença. Então, se você não se aceita, você provavelmente está com esse desequilíbrio nesse chakra. Então, olhe para a sua vida para melhorar isso, cortando os seus vícios aos pouquinhos. Então, perceba que vícios estão te atrapalhando com coisas. Você está comprando coisas demais, você está comendo em excesso, você está tomando coisas que não são saudáveis em excesso, você está ligado a um sexo de forma negativa. Então, olhe para a sua vida, olhe para os seus vícios, né? E tente maneirar eles. Sempre aos poucos, tá, gente? A gente nunca corta as coisas, sempre aos pouquinhos, para que isso seja uma coisa sustentável. E já vai trabalhando o equilíbrio e a harmonização desse chakra para te fortalecer e para te ajudar a manter isso, né? Cuide mais de você, te trate com carinho, né? Trate com amor, com respeito. Faça mantras, né, de merecimento. Se olhe mais no espelho. Seja mais vaidoso, mais vaidosa. Cuide de você com carinho. Entenda que você precisa ser você e do jeito que você é. Você é único da maneira que você é. Aceite como você é e veja a beleza de ser como você é.
cada um na nossa unicidade complementamos o outro, complementamos o todo. E isso é muito lindo. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Então, pense nisso, pense com você, aceite, se namore, se goste. Isso vai te ajudar muito a equilibrar esse chakra, né? Aceite a sua forma única de ser, de pensar. E se existe coisas que você não gosta em você, comece a melhorar. Todo mundo pode melhorar todos os dias. Lembra da sua autorresponsabilidade. Aceite isso com amor, com carinho, com compaixão, né? Não te culpando, não te julgando, não sendo a sua ditadora lá te chicoteando. Não, fazendo isso com tudo, com muito amor, carinho e atenção. Porque quando a gente eleva, às vezes, nosso padrão de consciência, às vezes, eu tenho até, às vezes, clientes, né, que eu já vi isso, clientes que perceberam quando mudaram o padrão de vibracional delas, começaram a perceber coisas que elas não percebiam antes, elas começaram a sentir muita culpa e negar muito quem elas eram, se achar muito ruins e se culpar muito. Não coloque culpa em você. A gente precisa sempre assumir que a gente era daquela forma porque a gente não sabia ser diferente. Que a gente não tinha como ser diferente. Oi, mãezinha, bom dia. Te amo. Que a gente não tinha como ser diferente. Então, se agora eu tô sendo diferente, é porque eu mudei o meu padrão vibracional, tá? Então, eu preciso agora assumir isso pra mim, com responsabilidade, com disciplina, para que eu consiga melhorar cada dia mais. Mas com muito acolhimento. Muito importante esse acolhimento, tá? E agora, por último, vamos falar do nosso chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar, ele tá um pouquinho abaixo da nossa costela, né? Entre meio as nossas costelas, aqui tá a costela, né? Entre meio mais ou menos essa parte aqui. E quando ele tá em equilíbrio, bom dia, paizinho, tudo bem? Seja bem-vindo. E quando ele tá em equilíbrio, esse chakra, ele é da cor amarelo, do amarelo do sol, assim, um amarelo brilhante, tá? Então, quando ele está em equilíbrio, ele está vibrando nessa cor. E o chakra do plexo solar também, quando ele está saudável, nós sentimos o nosso poder pessoal, o nosso lugar no universo, mas não é um lugar no universo de poder acima do outro, não. É nosso poder como iguais, como únicos, mas que como iguais eu complemento o outro e o outro me complementa. Então é um poder, né, que a gente sente nosso, um poder muito amoroso, tanto com a gente, porque daí a gente não se sente desmerecedora, que tá lá ligado com outro chakra, lembra que eu falei? Do chakra do sexual, e eu não me coloco como acima do outro, tá? Porque quando ele tá em desequilíbrio, esse chakra, ele tá falando de dominação. Ele pode falar de dominação, de eu me achar superior a tais pessoas, né? Ele tá ligado também ao preconceito, né? Quando eu domino, quando eu me acho superior, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, e também como submissão. Então ele tá, todas as duas formas de poder, elas estão em desequilíbrio, né? Então ligadas a esse chakra, tanto a pessoa submissa, tanto a pessoa que se coloca como mais embaixo que o outro, como que ela não tem poder nenhum, e também como aquela que se coloca acima do outro, como que ela tem poder demais, entende? Então todas as duas formas, todas as duas maneiras, é uma forma de desarmonia com esse chakra. E esse chakra também tá ligado ao trabalho. Então, se você trabalha demais, você é tipo workaholic, né? Pessoas que trabalham demais,
querem chegar em tal lugar lá, tipo, e trabalham demais passando por outras áreas de sua vida, muitas vezes elas têm esse chakra em desarmonia, porque elas não conseguem entender que o sucesso elas ligam o sucesso delas, o poder delas só com o trabalho. Elas não conseguem ver em outras áreas, né? Por exemplo, nos relacionamentos delas, na casa, na relação dela com ela mesma, na relação dela com o próprio planeta, com relação ao amor pessoal dela, entende? Então, Então, essa busca de mais por algo, né, como até uma questão de dominação também, né, ela tem a ver com o desequilíbrio desse chakra, tá? E como a gente buscar o equilíbrio dele, buscar o caminho do meio, de novo. Então, a gente precisa buscar o caminho do meio. Então, se eu percebo que eu sou uma líder, por exemplo, ou não, dentro da minha casa, né, eu sou uma mãe muito autoritária, que coloco muito poder em cima dos meus filhos ou do meu marido. Então, como eu vou buscar o caminho do meio, né, o caminho aonde eu escuto mais, aonde eu aceito a opinião do outro, aonde eu coloco o outro também como importante, as opiniões do outro também como importante, né? Como que eu não me acho superior a ninguém diante da minha vida, né? No trânsito, nas redes sociais, como que eu posso trabalhar para me colocar num equilíbrio, né? No caminho do meio, nessa centralização. Buscar atividades que você gosta, né? Por exemplo, além do trabalho, se você percebe que você está indo muito para o trabalho, só buscando o poder naquele local. Busque coisas mais que você gosta, hobbies, caminhadas, exercícios, coisas que te dê prazer, coisas que você quer fazer, que você se alimenta daquilo, que você sinta um prazer muito bom. Que aumente o seu poder, que aumente esse poder pessoal, tá? Então era isso, gente. Eu falei dos 3 principais chakras. Na semana que vem eu vou falar sobre o chakra cardíaco, vai ser na segunda que vem às 10 horas de novo. Vou falar sobre o cardíaco. Por que eu vou falar do cardíaco? Porque ele liga os chakras inferiores, os 3 que eu falei hoje, e liga os 3 superiores, que é o da garganta, o terceiro olho e o coronário, tá? Então, ele faz essa ligação e na última segunda-feira, no dia 24, eu vou falar sobre esses outros 3. Então, da garganta, terceiro olho e o coronário, tá? Pra gente fechar, acredito que amanhã, quem tá no grupo lá do WhatsApp, eu vou incluir a nossa meditação do chakra sexual, para que vocês consigam equilibrar. Então, se hoje já não praticaram a do chakra base, pratiquem também o chakra base de novo. Amanhã vocês recebem a do chakra sexual e aí vocês conseguem já fazer essa sequência, né? Depois, essa semana eu vou fazer do chakra do plexo solar também. Vou finalizar os chakras inferiores essa semana, para no próximo a gente já entrar no cardíaco, tá? E acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Se vocês, quem puder enviar essa live para alguém que esteja precisando aí dessa força, desse conhecimento, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Todo mundo precisava saber um pouquinho disso de uma forma simples, para que possa se auto-observar e se cuidar mais. Então, enviem. Também podem mandar lá quem está no grupo do WhatsApp. Mandem o link também. Convidem outras pessoas para que possam participar também desse movimento, da gente equilibrar. Depois, quando eu finalizar essa parte dos chakras, a minha intenção é ficar com esse grupo para que eu possa ir alimentando ele, fazendo outras coisas com vocês também.
Eu perdi meu grupo do Telegram, acho que até a Inajara, né? Inajara, eu perdi lá, tive um problema no meu celular, então perdi meu grupo do Telegram, não consegui recuperar, não sei o que eu fiz. Então, eu não vou estar mais alimentando aquele grupo. E aí, agora, todas as outras coisas que eu vou começar a fazer, sempre vou fazer por esse grupo do WhatsApp. Então, quem puder... Olá, buenos dias, suegra! Então, sempre quem tiver lá vai estar recebendo as coisas aí mais novas que eu fizer. E uma coisa importante também que eu esqueci de falar é que no dia 29 desse mês eu vou fazer um retiro online. Eu já tinha feito um em agosto, acho que eu fiz do outono, mas eu vou fazer um sobre os chakras, então vai ser bem legal. Vai ter um valor de troca bem baixinho e para quem quiser entrar com amigos, eu também vou fazer uma promoção especial para quem quiser presentear um amigo, né, uma amiga querida, para entrar nesse retiro, para que a gente possa equilibrar os nossos chakras juntos. Nesse momento aí tão importante do nosso planeta, que a gente está passando por uma transição planetária e precisamos mais do que nunca da união e de mais e mais pessoas no caminho do bem, no caminho do meio, no caminho da evolução, e quero que vocês contem comigo para isso. Um beijo bem grande aí quem assistiu, mãe, pai, e Najara, que estava desde o início, um beijo no coração de vocês. Tenham uma linda semana e a gente vai se falando, tá bom? Fiquem com Deus, tchau!